Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 8. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Sustentando Suas Promessas. Nós temos vivido um tempo em que muitas vezes as pessoas elas mudam de opinião, elas mudam de conceito de forma muito constante. E nós podemos perceber, à luz da palavra de Deus, que nós deveríamos manter aquilo que falamos, deveríamos ser pessoas de uma única opinião, deveríamos sustentar aquilo que nós muitas vezes acabamos por jurar, por ajuramentar aos outros. E, no entanto, ao olhar pela situação que muitas pessoas viveram desde os nossos primórdios, podemos perceber que o homem muitas vezes buscou enganar o seu próximo com a sua falta de palavra, com a falta de firmeza daquilo que muitas vezes foi estabelecido entre partes. Podemos observar isso no relato de Gênesis, no capítulo de número 31, verso de número 7, quando o próprio Jacó foi enganado pelo seu sogro Labão. Os dois haviam estabelecido um acordo entre si de um salário que deveria ser estabelecido. No entanto, Labão, ao olhar apenas para os seus interesses, esse não pensou duas vezes em tentar prejudicar o seu genro, ou Jacó. Então, note você o que a palavra de Deus nos fala. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, note que o próprio Deus está agindo a favor de Jacó para que esse, por sua vez, não fosse prejudicado, mesmo que o Labão buscava prejudicar o Jacó. Ao trazer isso de uma forma prática para os nossos dias, muitas vezes nós percebemos que essa conduta tem sido a conduta de muitas pessoas na nossa sociedade. Pessoas que muitas vezes olham apenas para o seu próprio interesse e que, na maioria das vezes, não pensam duas vezes em prejudicar o seu próximo. Faz uma promessa, mas ao perceber que o outro está prosperando, logo tentam mudar aquilo que entre as partes foi acordado. Mas nós podemos perceber que o Senhor Deus, ele age em favor daqueles que o temem. E foi o que Deus fez em favor de Jacó, de forma que esse saiu das terras de Labão próspero, porque Deus o abençoou. E nós vamos observar que uma vez que o Senhor Deus, ele estabelece mandamentos para que nós estejamos seguindo, ele o fez com os nossos antepassados e cabe a nós manter essa postura, manter firme os mandamentos que por Deus foram estabelecidos. No passado, através da vida de Moisés, o Senhor Deus esteve orientando aos filhos de Israel como deveriam se portar os filhos de Israel no futuro, no momento em que esses estivessem ocupando a terra que o Senhor Deus havia prometido aos seus antepassados. E o Senhor Deus, ele inclusive falou a respeito dos limites de todas aquelas terras, como deveriam ser repartidas, deveriam agir com honestidade, deveriam manter tudo aquilo que havia sido estabelecido. Então, nós podemos observar isso em Deuteronômio 19, verso 14, que diz assim: não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuires. No entanto, muitas vezes nós temos vivido em meio a uma sociedade desonesta, pessoas que muitas vezes não pensam duas vezes no aspecto, no sentido de passar a rasteira no outro, de tentar agir com expertise em relação ao outro. Mas, apesar de tudo isso,
eu e você podemos perceber o seguinte: muitas vezes o homem ele tem buscado ser desonesto não apenas com o seu próximo, mas esse mesmo ser, ele tem buscado ser desonesto com o próprio Deus. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa apenas que você seja alguém fiel, alguém de palavra, alguém que tenha caráter. Nós viemos a esse mundo, eu e você, nós não trouxemos nada. E quando nós falecermos, nós também não levaremos nada. Mas obstante a isso, nós podemos perceber que o ser humano ele se apega ao dinheiro de tal maneira como se esse pudesse segui-lo pela eternidade. E o que Deus muitas vezes tem requerido de mim, de você, é a nossa fidelidade. Deus não muda, mas nós mudamos constantemente. E o Senhor Deus, ele dá um recado através do profeta Malaquias, no capítulo 3, dos versos 6 a 9, quando ele vai falar severamente ao povo de Israel, e ele diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Então nós podemos notar que o homem, infelizmente, ele muda conforme a circunstância. O homem, ele muitas vezes, além de ser trapaceiro contra o seu próximo, muitas vezes ele ainda quer mudar aquilo que foi estabelecido entre Deus e o homem. Tudo pertence a Deus. Nós não trouxemos nada para essa terra. E muitas vezes nós não queremos honrar a Deus com o pouco recurso que Deus coloca nas nossas mãos. E nós vamos observar então que é conforme a situação que o homem muda. E a palavra de Deus vai nos orientar que ainda que nós venhamos a chegar aos extremos, ainda que o próprio planeta venha a influenciar, nós não podemos mudar, nós não temos que temer nada. Ao observar a palavra do salmista, no Salmo de número 46, nós podemos observar isso, uma orientação. Quando a palavra de Deus, no Salmo 46, verso 2, diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Essa deve ser a nossa conduta, essa deve ser a nossa postura. Mas eu quero encerrar afirmando para você que o Senhor Deus, uma vez que Ele fez uma promessa, uma vez que Ele ajuramentou, que Ele fez comigo ou contigo um juramento, Ele não muda. O Senhor Deus, Ele prometeu algo a Abraão, e como não havia ninguém maior do que o próprio Deus, Ele jurou por si mesmo, e Ele cumpriu. De fato, os filhos de Israel se instalaram na terra prometida. O Senhor não muda. E nós podemos constatar isso em Hebreus 6, versos 17 e 18, que diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que eu e você possamos olhar para esses exemplos, que eu e você possamos entender que o nosso Deus, ele tem sustentado as suas promessas. Que Deus te abençoe.